Graças a Deus, irmãos, estamos na nossa campanha de leitura bíblica, iniciando mais uma semana. Hoje estaremos lendo os capítulos 2, 3 e 4 do segundo livro de Crônicas. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, acompanhar a leitura. Capítulo 2 está escrito: E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E designou Salomão 70.000 homens de carga, e 80.000 que trabalhavam pedras na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: Como fizestes com Davi meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também faz comigo. E eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para lhe queimar perante ele incenso aromático, e para a apresentação contínua do pão da proposição, para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem hábil para trabalhar em ouro, em prata, em bronze e em ferro, em púrpura, em carmesim, em azul, e que saiba lavrar o buril, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai preparou. Manda-me também madeiras de cedro e cipreste e algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos, e isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que a teus servos, os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por escrito que enviou a Salomão, dizendo: Porque o Senhor tem amado o seu povo, te constituiu sobre ele rei. Disse mais Hirão: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, e que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e casa para o seu reino. Agora, pois, envio um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Hirão Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, em pedras, e em madeira, e em púrpura, em azul, e em linho fino, e em carmesim, e é hábil para toda a obra do buril, e para toda espécie de invenções. Qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus peritos, e os peritos de Davi, meu senhor teu pai. Agora, pois, meu senhor, mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite, o vinho que falou, e nós cortaremos tanta madeira do Líbano quanto houveres mista, e a traremos em jangadas pelo mar até Jope, e tu farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme o censo que os contara Davi seu pai, e acharam-se 153.600. E designou deles 70.000 carregadores e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Capítulo 3. E começou Salomão a edificar casa ao Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, na eira de Ornão Jebuseu. E começou a edificar no segundo dia, no segundo mês, no segundo dia, no ano quarto do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a primeira medida, era de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o pátio que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e a altura era de 120. E por dentro o revestiu com ouro puro.
E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a revestiu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. E também a casa a adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa revestiu com ouro as traves, os umbrais, as suas paredes e as suas portas, e lavrou querubins nas paredes. E fez mais a casa do lugar santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e também a largura de 20 côvados, e revestiu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e as câmaras cobriu de ouro. Também fez a casa do lugar santíssimo, 2 querubins. Fez na casa do lugar santíssimo 2 querubins de obra móvel, e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, a asa de um deles de 5 côvados, e tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim, e também a asa do outro querubim, que era de 5 côvados, e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados, que tocava na asa do outro querubim. E as asas desses querubins se estendiam 20 côvados, e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma, e era de 5 côvados. Também fez cadeias no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias, e levantou as colunas diante do templo, e uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. Capítulo 4. Também fez um altar de metal, de 20 côvados de comprimento, de 20 côvados de largura e de 10 côvados de altura. Fez também uma de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra, totalmente redondo, e de 5 côvados de altura. Cingia-o ao redor um cordão de 30 côvados. E por baixo dele havia figuras de bois, que cingiam o mar ao redor, 10 em cada côvado. Que cingiam o mar ao redor, 10 em cada côvado, contornando-o. Tinha 2 fileiras de bois fundidos juntamente com o mar, e o mar estava posto sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam todas para o lado de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto, o lavavam nelas. Porém, o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o grande átrio, como também as portas para o pátio, de bronze revestiu as suas portas, e pôs o mar ao lado direito para o lado do oriente, na direção do sul. Também fez Irão as caldeiras, as pás, as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas, os globos, os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romães para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas.
Também fez as bases e as pias sobre as bases, um mar e os 12 bois debaixo dele, semelhantemente as caldeiras, as pás, os garfos e todos os seus utensílios. Fez Irão-Abiú ao rei Salomão para a casa do Senhor de cobre polido. Na campina do Jordão os fundiu o rei, na terra gilosa entre Sucote e Zeredá. E fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, que não se podia averiguar o preço de cobre. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume perante o oráculo. E as flores, as lâmpadas e as tenazes eram de ouro, do mais finíssimo ouro, como também os apagadores, as bacias, as colheres e os incensários de ouro finíssimo. E quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do lugar santíssimo e as portas da casa do templo eram de ouro. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 5, 6 e 7 do segundo livro de Crônicas. Então, que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Ele assim me permitir.